Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estou aqui hoje para mais uma aula de história, né? Nós temos com um tema novo. O tema da aula de hoje é da independência ao golpe da maioridade. Então, hoje nós vamos ver uma parte, né? E essa aula vai ter continuidade, porque nós vamos falar aqui a respeito dos momentos iniciais que ajudaram a gente a compreender depois como foi a nossa independência. Para a gente entender a independência do Brasil, nós precisamos entender o que estava acontecendo na Europa antes do Brasil ficar independente. Isso porque o Brasil era uma colônia e a gente pertencia, né, vamos dizer assim, a Portugal, já que eram eles que estavam nos colonizando. Então, o que acontece? Portugal nos colonizava, então eles tinham controle sobre o Brasil. Mas o que acontecia na Europa que interferiu as relações foi que logo após a Revolução Francesa, que a gente já falou sobre esse assunto, né? O Napoleão Bonaparte ele assume o poder, né? E passa a governar a França. E ele quer fazer que a França seja uma grande nação, muito poderosa. E ele precisava derrotar a Inglaterra, porque a Inglaterra era muito forte. Então Napoleão Bonaparte ele vai tentar enfraquecer de todo jeito a Inglaterra, e como ele não consegue, ele então vai decretar o bloqueio continental. Esse bloqueio determinava que todos os países da Europa eles tinham que bloquear a Inglaterra, não podia comprar nem vender, não podia comercializar, mas acontece, gente, que alguns países ficaram com medo de Napoleão, já que ele tinha um exército muito forte, bloquearam. Outros ficaram no meio do caminho e outros nem podiam bloquear, que é o caso de Portugal. Por que os portugueses não podiam bloquear a Inglaterra? Porque eles deviam muito aos ingleses, eles tinham relações econômicas. Se eles bloqueassem a Inglaterra, eles iam sofrer de todo jeito com problemas. Eram duas situações. Ou eles sofriam invasão por parte do Napoleão Bonaparte, ou eles sofriam retaliação por parte da Inglaterra. Então, Dom João, que era o governante de Portugal na época, ele resolveu fazer outra coisa. Sabe aquela história que eles falam que se ficar o bicho pega e se fugir, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, né? O contrário. Então, era a situação dele. Ele nem podia ficar, né? E nem podia fugir sem resolver. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se transferir para o Brasil. A corte toda, né, vai vir para o Brasil, porque já que o Brasil era posse, né, de Portugal, então é assim que ele faz para poder não ter que enfrentar o Napoleão Bonaparte. Diz que Napoleão Bonaparte falou na época, né, que Dom João foi o único homem que tapeou ele, porque ele não sofreu, né, com Napoleão, mas também não bloqueou a Inglaterra. E é aí então que a corte portuguesa vem para o Brasil. A vinda da corte portuguesa para o Brasil contou com muita ajuda dos ingleses. A Inglaterra financiou, ofereceu navios, né? E a corte vindo para cá, ela garantia aí que os ingleses eles teriam melhores condições comerciais com o Brasil. Não é que a Inglaterra ajudou de graça, né? Ela ajudou porque ela queria ser beneficiada. Foi uma viagem muito difícil, muito longa, né? Eles falam até que teve um surto de piolho, né, no meio da viagem. As mulheres pegaram piolhos, que tiveram até que arrancar o cabelo, né? Raspar a cabeça e colocar uns turbantes para despistar. Mas quando as mulheres chegaram aqui, as europeias com turbante, o povo não quis nem saber por quê, né? Começou todo mundo a usar turbante também. Porque o Brasil tinha essa questão, né? Era colônia, o que a metrópole, né, fazia, eles queriam imitar. Bom, chegando no Brasil, Dom João precisou cumprir com os acordos que ele tinha com a Inglaterra. E uma das suas primeiras decisões foi a definição aí de que o Brasil abriria seus portos para a Inglaterra, né? Ou seja, o Brasil comercializaria com outros países. Quando ele decretou a abertura dos portos, ele não disse que era só com a Inglaterra, ele decretou que outros países poderiam comercializar com o Brasil, porque os portos é por onde chegavam as mercadorias. Só que a gente sabe que na prática ele estava beneficiando muito mais a Inglaterra, né? Essa foi a ideia dele. Então, a abertura dos portos é um caminho para o comércio com a Inglaterra e para a entrada de um monte de mercadoria inglesa no Brasil, gente. Diz que os brasileiros compravam tudo, que precisava e que não precisava. Até patins para esquiar na neve, o brasileiro comprava, sendo que, na verdade, a gente nem neve tinha, né? Uma questão importante que a gente precisa pensar, que além dessas explorações comerciais, é entender que a gente teve aí também uma grande mudança no Brasil, né? Vieram muitas pessoas para cá,
missões culturais foram incentivadas, né? Viajantes vieram para o Brasil para conhecer a fauna, conhecer a flora. Mas, por outro lado, também a gente tem que entender que pesou muito imposto sobre a população, já que as pessoas precisavam, né, sustentar aquela corte. Então, a presença da corte aqui no Brasil, ela vai gerar muitos gastos, né? Mas vai gerar também uma série de transformação. A gente fala que a corte no Brasil é o primeiro passo para a gente desenvolver, né, a ideia de independência, para a gente entender como a independência aconteceu. Na próxima aula eu vou falar mais sobre o assunto para vocês, tá joia? Então, até lá, um abração!